Olá, de volta aqui com o nosso Rondo da Cidade, nesta última parte, na nossa TV Foz. A gente trouxe aqui no comecinho do programa um acidente envolvendo um ônibus em Pedro Canário, nas 5h30 da manhã desta terça-feira. Tinha em torno de 50 pessoas dentro desse ônibus, trabalhadores que estavam indo para a colheita do café. O ônibus despencou numa ladeira, na ribanceira, e ao menos 20 pessoas feridas. A gente trouxe as informações aqui no início do programa de hoje, tá? E os feridos foram encaminhados para o hospital em Pedro Canário. Graças a Deus, não foi registrado até o momento feridos graves neste acidente, que poderia ter sido uma tragédia, porque tinha 50 pessoas dentro desse ônibus que desceu numa ribanceira, e alta ribanceira, viu? Graças a Deus não há nenhum ferimento grave nas pessoas. Um motorista foi preso no sul do estado após bater com carro furtado. Ai, ai, ai. Quem traz as informações é o nosso correspondente lá de Cachoeiro de Itapemirim, que traz esses detalhes agora. Nas fotos da polícia é possível ver que o carro ficou completamente destruído depois de bater na BR-482. O motorista foi socorrido e levado para a Santa Casa de Cachoeiro. Após o resgate do rapaz de 21 anos, a Polícia Militar confirmou que o veículo havia sido furtado durante a madrugada em Castelo, a pouco mais de 60 quilômetros do local do acidente. Uma câmera de vídeo monitoramento registrou o momento em que o carro furtado passa por uma rua de Castelo. O motorista segue internado sob escolta policial. O carro foi removido para um pátio credenciado do Detran. O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber a alta médica. Olha só, eu queria até achando que você repetisse o trechinho, esse trecho do estado do carro. Olha o estado do carro como ficou. Ele furtou o carro e bateu e foi resgatado com saúde. Olha a situação do carro, gente. Ele destruiu o carro roubado, furtado. Ele destruiu. Graças a Deus que esse rapaz não veio a óbito devido à gravidade do acidente. A pancada ali, a pancada do lado do motorista. A pancada foi do lado do motorista desse acidente. Olha só que pancada. Ele destruiu o carro. Perda total, né? Olha aí o carro que ele furtou. Gente, que pancada foi essa? O jovem foi encaminhado ao hospital. Graças a Deus, né? Não foi a óbito, porque pela pancada, a forma que o carro ficou, né? Eu diria que está no lucro. Está no lucro esse rapaz. Vou trazer outras informações aqui para você também. Olha, um homem foi resgatado pelo Notaé. Notaé é o resgate, resgate via helicóptero do estado do Espírito Santo. Esse homem foi resgatado porque ele estava subindo numa montanha e teria tido hipotermia, né? Então, para fazer esse tipo de aventura, tem que ter os cuidados, né? Os cuidados preliminares, ter conhecimento também, para não ser prejudicado e não causar uma tragédia, né? Mas graças a Deus deu tempo dele ser resgatado e encaminhado para o hospital. Vamos ver. Vídeos mostram o momento em que o helicóptero do Notaer chega ao topo da montanha para fazer o resgate do turista. Ele passou mal durante a subida no Pico da Bandeira, que é considerado o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.800 metros de altitude. Segundo o Notaer, o homem, que é um turista de 41 anos, residente de Montes Claros, fazia o passeio pela primeira vez e sofreu um quadro de hipotermia no topo da montanha. Ele estava acompanhado por guias experientes e fazia parte de um grupo de 11 pessoas. Os militares conseguiram resgatar o homem e deixá-lo aos cuidados do SAMU em Dores do Rio Preto. Depois, o homem foi levado ao pronto atendimento de Guaçuí após intervenções e estabilização. De acordo com socorristas, o frio intenso e a alta umidade durante a madrugada podem ter contribuído para o quadro de hipotermia. E nesse final de semana, as temperaturas caíram muito. No local foram registrados 2 graus negativos. Imagens de um guia de turismo em redes sociais mostram o local com camadas de gelo e água congelada. O Pico da Bandeira é um dos destinos mais procurados por turistas, especialmente nesta época do ano por causa do frio. As autoridades alertam para a importância de equipamentos adequados e acompanhamento especializado durante a subida, especialmente em períodos de temperaturas mais baixas. Pai, você viu como é que estava na gelada, o Pico da Bandeira, né? Olha como é que estava, né?
mas muito frio. O Pico da Bandeira, inclusive meu irmão, Jerry, foi uma vez, calou esse Pico da Bandeira, né, Jerry? Tá certo? É muito tempo atrás, muito tempo atrás. Olha só, gente, ali o resgate do Notaé, a gente tem que parabenizar esses profissionais, tá? Da Polícia Militar, dessa aeronave, eles são especialistas nesse tipo de resgate, locais de difícil acesso, que só o helicóptero pode chegar, mas mesmo assim é perigoso, até mesmo para o próprio helicóptero, porque o espaço, olha, você vê que é reduzido, pedras em volta, né? É uma preocupação muito grande, é muito habilidoso o piloto também do Notaé, a gente tem que parabenizar, por isso que a gente está repetindo novamente essas imagens, porque tem que parabenizar sim esses profissionais do Notaé que arriscam as suas próprias vidas para salvar vidas alheias, não é verdade? Olha ali, olha que situação, bem baixinho, bem próximo, muito vento em volta também, lógico, aliado à hélice da aeronave, mas toda vez que eles vão fazer esse resgate, sempre assim, em situação delicada, de difícil acesso. Agora você vê as imagens, menos de 2 graus negativo no Pico da Bandeira, registrado pelos essas pessoas que estavam fazendo essa escalada, muito frio, água congelada, não tinha água nem para beber, água congelada, e um desses que estava tentando fazer essa subida ao Pico da Bandeira, teve um quadro grave de hipotermia, precisou ser resgatado pelo Notaé. Olha só que coisa, né? E realmente está fazendo muito frio nos últimos dias, em toda a região sudeste, está fazendo muito frio sim, em toda a região sudeste, e aí eu falo aqui para você que está acompanhando o Ronda da Cidade, dê atenção especial às pessoas, aos humildes, os necessitados, né, os mais carentes, pessoas em situação de rua, é importante que tenha esse carinho especial, esse cuidado também, viu? Aí a gente chama a atenção da Secretaria de Assistência Social também, tem uma atenção especial às famílias menos favorecidas, às famílias carentes que precisam de um apoio, precisam de agasalho. Muitos precisam de comida e também agasalho. É importante que a própria secretaria, a comunidade, a sociedade de modo geral, ajude essas pessoas menos favorecidas, né? Principalmente nesse período de inverno, acolher com agasalho, né? Com cobertor. Faça isso você também. Não precisa fazer vídeos não, viu? Precisa mostrar nada não. Faça tudo sem mostrar nada a ninguém. Precisa estar fazendo propaganda em cima daquilo que você está fazendo. Está ajudando alguém, não tem que fazer propaganda não. Pode fazer propaganda. Ajude com o coração, né? Ninguém precisa saber o que você está fazendo. É só você e Deus. Você que está ligado aqui no nosso Ronda da Cidade, partezinha final do nosso Ronda da Cidade. Está terminando a nossa edição, tá? Terminando a nossa edição da mãe, que o João Batista conversou com ela, a mãe do adolescente, viu? Adolescente Lázaro, que foi sequestrado e depois assassinado no centro de São Mateus, no dia 12 de junho. Foi o sequestro, foi localizado o corpo dele no dia de sexta-feira passada. Agora a polícia trabalhando nas investigações para individualizar a conduta de cada um desses 6 que estão detidos. E o João conversou com a mãe e a gente vai ver agora. A Polícia Civil mantém em sigilo as investigações do sequestro e morte do adolescente Lázaro Ayran dos Santos, de 17 anos. O corpo dele foi encontrado em uma cova profunda na estrada de Barra Nova na tarde da última sexta-feira. A mãe da vítima conversou com nossa reportagem. Tayane não vai mostrar o rosto, né? É direito dela, até porque para evitar qualquer tipo de represália. Tayane, muito obrigado por atender o nosso pedido de vir aqui na nossa emissora. E eu gostaria de começar conversando com você. Quem era o Lázaro? O Lázaro era um menino alegre, divertido e, acima de tudo, eu acho que o que destacava nele é a inteligência. Ele era muito inteligente, trabalhador, né? Eu vi vários questionamentos na internet sobre quem era o Lázaro, se estudava, se trabalhava. Infelizmente, o Lázaro teve que trabalhar muito cedo. Ele começou a trabalhar aos 14 anos, saiu da escola para trabalhar, porque queria ter as coisas dele, queria comprar as coisas dele. Então, ele trabalhava desde os 14 anos. Ele trabalhou como servente de pedreiro, ele trabalhava no Lava Jato. Então, é até bom responder isso para a população que pergunta tanto. Sim, o Lázaro era muito trabalhador, graças a Deus. Como é que foi o comportamento do Lázaro? Ele falou alguma coisa para você? Queria sair com amigos? Como é que ele estava nesse dia? Foi um dia normal. Era na parte da manhã,
do almoço, eu estava deitada na minha cama com minha outra filha, e como ele sempre foi brincalhão, ele deitou lá na cama, abraçou a gente, ficou brincando com a gente, inclusive, como era de costume, a minha filha pegou o celular dela e começou a gravar. Então, ficou filmando aquela brincadeira, ele em cima da cama abraçando a gente e brincando. Ela filmou aquele momento ainda no celular dela e depois ele saiu. Como a casa que a gente mora tem 3 quartos, eu não tinha visto a TV no quarto dele, nem sabia. Claro que todo mundo também pergunta como uma mãe deixa um filho com uma TV roubada dentro de casa. Claro que eu não sabia disso, infelizmente. A mãe do jovem começou a acompanhar as mensagens pelo WhatsApp. Eu tive acesso às mensagens de WhatsApp, eu vi claramente. O menino pediu para ele entregar uma TV que ele estava vendendo. E ele perguntou, mas é tranquilo? Tá de boa? O menino falou que sim. E aí, esse menino intermediou junto ao Felipe, que é o falso comprador. O menino estava vendendo para o Felipe, conversou com o Felipe o tempo todo e falando com o meu filho. Ele intermediou toda a negociação. Aí falou, o meu amigo tá lá em frente ao Robertinho já com a TV, pode descer, pode ir lá. E aí, quando o Felipe estava chegando, avisou o menino e o menino avisou meu filho. Aí meu filho desceu e ficou esperando. Já chegou o Felipe acompanhado do Alex, que é o dono da TV. Já chegaram os dois juntos, fizeram ligações, muito provavelmente, para os outros do carro. Veio mais um outro veículo, um Siena, se não estou enganada. E eles ficaram abordando meu filho em torno de 1 hora. Disse que foi doloroso assistir os vídeos das câmeras de segurança que mostram a ação dos suspeitos. Eu vi, é aterrorizante, mas eu tive que ver, né? A filmagem completa, a que eu tive acesso, de aproximadamente 1 hora. Eles conversando tranquilamente com o pessoal do restaurante, ia no carro, voltava, andava, circulava pela calçada, um chega a olhar diretamente para a câmera, então eles estavam se sentindo confortáveis ali. E aí, segundo testemunhas, já estavam intimidando meu filho, ele o tempo todo na parede, sendo intimidado, com certa truculência. Um deles deu um tapa no meu filho e alguém falou, não, mano, aqui não. E eles ficaram ali por 1 hora, porque estava mandando meu filho mandar mensagem. Eu também tive acesso a essas mensagens. Meu filho mandou mensagem para o amigo dele, hein, vem buscar seu dinheiro. O cara veio e pegou a TV. Aí o amigo falou, ele pagou em mãos? Ele falou, pagou em mãos. E a parte que me corta o coração lembrar, meu filho escreveu assim, vem aqui, eu tô em frente ao Robertinho, vem buscar seu dinheiro porque eu não vou voltar para casa agora. Aí o menino falou que ia, passado uma meia hora, o menino falou que não ia mais, ele mandou mensagem falando que não ia dar para ele buscar o dinheiro dele mais, que só ia à noite. Aí, segundo testemunhas, um falou, então vamos levar você, entrei no carro. E um senhor da loja de baixo até acompanhou até a porta do carro e meu filho olhou para trás para ele e falou, eles vão me matar. E entrou no carro e realmente ele foi brutalmente assassinado. Após ver essas cenas, concluiu que os suspeitos iriam matar o seu filho. Desde os primeiros dias, eu já entendi que eu não ia encontrar meu filho com vida mais. Todo mundo tinha esperança, menos eu. Até porque, para mim, seria mais confortante saber que ele morreu no primeiro dia, porque se ele tivesse sido torturado durante 22 dias, ele teria sofrido muito mais do que sofreu. Então, eu já sabia disso, eu queria, pelo menos, poder encontrar o corpo dele para ele descansar em paz, para a alma dele ter um pouco mais de refrigério. Imediatamente, acionou os amigos do adolescente que criaram grupos de WhatsApp para encontrá-lo. Os amigos fizeram grupos e se espalharam aquela noite toda, a noite de quinta-feira, procurando ele por todos os bairros. Cada grupo foi para um bairro procurar e eu fui diretamente à polícia fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento, porém estava muito lotado lá. A mulher falou que só ia conseguir me atender lá para 5 horas da manhã, então eu preferi voltar para casa para voltar pela manhã. Ao saber que o carro suspeito era de um militar, ficou ainda mais preocupada com a situação. Logo quando eu descobri que o carro era de um policial, uma testemunha me contou, e quando falou o nome do policial, eu já tinha entendido tudo e ninguém acreditava ser o carro do policial. Não, pode ser um carro igual, porque todo mundo falou a mesma coisa. Ele não seria burro o suficiente para fazer uma coisa dessa, pegar um menino no centro, no próprio carro dele
e sumir com o menino. Eu falei, com certeza ele não é burro. Ele não seria burro, mas ele seria prepotente o suficiente para achar que não ia acontecer nada. Uma dor imensa. Assim, a mãe do adolescente Lázaro Ayran dos Santos classificou os dias difíceis que está vivendo. Infelizmente eu não posso ter meu filho de volta, mas eu posso lutar para que outras mães não sintam a dor que eu estou sentindo agora. Que situação, né? Que situação. Bem, com isso a gente encerra o nosso Ronda da Cidade de hoje. A mãe clamando por justiça. E não só essa mãe, são várias mães, né? Várias Tayanes pelo Brasil afora que clamam por justiça. Que a justiça dos homens seja feita. Forte abraço, até amanhã. Ronda da Cidade. Oferecimento Viação São Gabriel. Viaje com quem gosta de viajar. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Eibs Style São Mateus. Venha viver o melhor.